Antes de mais nada, muito boa noite a todas e todos, e também naturalmente tenho de começar por agradecer este convite que nos chegou, devo dizer, inesperadamente, chegou, enfim, devo dizer tardiamente, mas ao qual eu respondi de imediato, como o Padre Janela pode testemunhar. E respondi de imediato aceitando o convite por duas razões principais. A primeira é porque eu própria vivi o concílio. Quer dizer, eu faço parte da geração que não só aguardava o concílio, embora ele tenha surgido de uma maneira inesperada, mas já estava na nossa mente e na nossa preocupação, e depois vivi toda a dinâmica do concílio daqueles anos e naturalmente depois empenhei-me à minha maneira em tornar efetiva a doutrina do concílio, embora eu concorde com o Padre Feitor Pinto dizendo que é uma obra inacabada, 50 anos depois. Portanto, esta foi a primeira razão. A segunda razão é que é sempre um grande estímulo, porque nós voltamos aos textos, temos a obrigação de voltar aos textos e a relê-los, e encontramos sempre matéria nova. Portanto, eu encontro-me aqui com muito gosto, com muita satisfação, e vou procurar fazer o meu melhor, mas, como calculam, é muito difícil falar a seguir ao Padre Feitor Pinto, depois de ter feito toda esta apresentação grandiosa, entusiasmada e riquíssima. Mas enfim, cada um dá o que tem, não é mais ou menos. Ainda por cima eu cometi um erro, porque o Padre Janela tinha-me pedido que eu falasse do capítulo 3º, que se intitula A Vida Económica e Social. Mas eu achei que não podia falar do capítulo 3º, digo bem, sobre a vida económica e social, sem falar da Gaudium et Spes e do seu enquadramento. De maneira que foi isso que eu fiz aqui de uma maneira resumida e que me obriga a repetir algumas coisas que já foram ditas de uma maneira muito mais exuberante e muito mais conseguida. De qualquer maneira, eu vou retomar algumas das ideias que respiguei deste meu trabalho de casa, porque senão também ficava frustrada e não sou dada a frustrações. Então é assim, eu vou referir nesta minha apresentação 6 tópicos. Num primeiro tópico, as tais breves notas de enquadramento da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que tentarei abreviar, exatamente para não repetir demasiadamente. Depois gostava de partilhar convosco aquilo que identifiquei como características fundantes da Constituição Pastoral Gaudium et Spes e que são muito importantes para se perceber depois o contexto em que se refere à vida económica e social. Depois, relativamente ao texto, ao conjunto do capítulo 3, sobre a vida económica e social, eu destaquei 2 reflexões principais. Uma em torno do desenvolvimento económico e outra em torno das desigualdades económicas e sociais. A título de exemplo do que é a aplicação dos princípios fundantes da Gaudium et Spes à vida económica e social. Mas é evidente que deixo na sombra muitas outras questões. No 5º ponto, pareceu-me que era fundamental trazer a Gaudium et Spes para o nosso mundo atual. Portanto, tentar identificar alguns problemas e desafios com que hoje nos confrontamos ao tentar aplicar a doutrina da Gaudium et Spes aos problemas da vida económica e social de hoje. E, finalmente, queria deixar-nos um trabalho para casa, uma interrogação. Isso fica para o fim. Então, sobre as breves notas, eu não tenho que dizer quase nada. Queria
queria lembrar apenas que a Gaudium et Spes não foi um documento fácil de construir. O primeiro esquema, já havia desde o início a ideia de que se tinha que falar da relação da Igreja com o mundo, mas o primeiro esquema foi completamente rejeitado. E teve-se de constituir uma nova comissão de redação para fazer um esquema de novo. E esse esquema de novo foi discutido. Teve um aspecto interessante, é que não foram só os padres conciliares que trabalharam nesse documento, recorreu-se a alguns leigos e teólogos fora do espaço da sala conciliar. Portanto, o documento foi amadurecendo ao longo dos 3 anos que durou o concílio e foi o último documento a ser aprovado. Foi exatamente aprovado no dia 7, como já foi aqui dito, no dia 7 de dezembro. Portanto, um documento de construção muito, muito difícil, que exigiu grande debate no interior da sala conciliar e suscitou os tais múltiplos contributos. Já aqui foi dito que foi um documento que foi aprovado com 75 votos contra e 10 abstenções. Ora, apesar deste percurso que foi longo e árduo, a construção do documento, da Constituição, a Gaudium et Spes ficou conhecida como um dos textos mais emblemáticos do concílio e uma marca indelével da orientação conciliar de conjunto no sentido da abertura da Igreja ao mundo contemporâneo, como foi aqui já tão bem sublinhado. Então, características deste documento. Na minha leitura, no meu trabalho de casa, há muitas outras características. A primeira que eu queria destacar é que o documento se dirige não só aos cristãos, mas também a todas as pessoas e neste aspecto está em linha com um documento que é fundamental para se entender a própria Gaudium et Spes. Refere-me à Pacem in Terris de João 23. Essa encíclica foi escrita durante o concílio e, no entender de pessoas especializadas nesta matéria, admite-se que a Pacem in Terris teve um efeito decisivo na mudança de ótica relativamente ao debate sobre esta questão. Depois da rejeição do tal esquema inicialmente apresentado, a Pacem in Terris, isso deve ter sido o Espírito Santo atuando no João 23, que de alguma maneira antecipou as dificuldades em seu nome pessoal, de Papa, e portanto ajudou a transformar o ambiente dentro do concílio. Portanto, esta é a primeira ideia. Dirige-se não só aos cristãos, mas também a todas as pessoas. E isto é como acontecia já na Pacem in Terris. Segunda característica, ao dirigir-se às pessoas em geral e não apenas aos cristãos, este documento conciliar introduz uma perspectiva inovadora de diálogo com o mundo, com o que tal comporta de reconhecimento das suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias. Estas são as expressões com que começa a Constituição, e a afirmação clara de que não há, também cito, realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Este seu coração, no contexto, é o coração dos discípulos de Cristo. Portanto, trata-se de expressões que nós podemos encontrar no próprio proémio da documento. Esta perspectiva dialogante, e passa a uma terceira característica que queria destacar, coloca a Igreja e os cristãos, na sua relação com o mundo, numa posição aprendente. É uma palavra que eu desejaria sublinhar. Que exige 3 atitudes permanentes: atenção à realidade, discernimento constante
e perspectivação de um futuro a construir, de um futuro melhor a construir. Eu acho que estão aqui pessoas que foram familiarizadas com o método da ação católica e veem, portanto, nisto que eu acabo de dizer, exatamente o ver, o julgar e o agir. E talvez, por esta metodologia estar tão presente neste documento, a Gaudium et Spes foi dos documentos conciliares que melhor passou para o movimento dos leigos, que de alguma maneira se reconheciam nesta linguagem e nestas abordagens. Portanto, eu também destacaria esta característica. De destacar também a novidade que representou a atenção dada a um vasto conjunto de questões relevantes para a cultura, a economia, a sociedade e a política da altura, que até então não constituíam matéria de reflexão conciliar, mas tão só objeto de pronunciamentos pontifícios constitutivos do corpo da doutrina social da Igreja, iniciada, como se sabe, por Leão XIII em 1891, com a encíclica Rerum Novarum. Ora, por todas estas razões, a Gaudium et Spes abriu as portas ao aprofundamento de uma nova consciência acerca do papel dos leigos na Igreja e no mundo. Nas palavras de um testemunho pessoal expresso por Borges de Pinho, e já aqui se falou nele, mas um testemunho em que eu própria me revejo, ele escreve, e passo a citar: foi também através da Gaudium et Spes que eu, Borges de Pinho, mas eu também, percebi verdadeiramente na sua fundamentação existencial e nas suas consequências concretas o que significavam a identidade e a responsabilidade laicais na vida da Igreja, de que modo essa identidade e responsabilidade se deveriam explicitar nos mais diversos âmbitos da vida, de que forma um sentido mais apurado de significado da esperança cristã para a transformação humana do mundo devia ser suporte e orientação a uma autêntica consciência laical. E eu aqui faço um parênteses para dizer que isto é extremamente assim, é extremamente verdadeiro, e um dos sinais que nós podemos apresentar na Igreja Portuguesa, em particular na Igreja de Lisboa, foi que, de facto, um grupo de leigos e religiosos, mas sobretudo leigos, tomou isto a sério e daí nasceu o centro da reflexão cristã de que o Padre Janela trouxe a revista. Como iniciativa de leigos, da sua responsabilidade e voltado para a reflexão cristã à luz dos documentos conciliares. E fez 40 anos. Ora, eu penso que algumas das pessoas aqui presentes se revêem, como eu, nestas palavras do Borges de Pinho. Antes de entrar na análise do conteúdo específico do capítulo dedicado à vida económica e social, convirá lembrar também, a meu ver, os fundamentos a que se refere a Gaudium et Spes, os quais nos darão a chave hermenêutica para compreender as posições assumidas pelo Concílio quanto à seleção dos temas a abordar neste capítulo, bem como as pistas para soluções. E aqui também vou referir alguns fundamentos, e não faz mal, vamos lembrar o que já nos foi dito pelo Padre Feitor Pinto. Eu não posso inventar o que lá está, ele também não. Fizemos a preparação sem nos consertarmos, de maneira que não faz nenhum mal repetir. Quem está habituado a ensinar sabe que tem que repetir as coisas várias vezes para ver se ficam. Eu destaquei estes fundamentos. A economia deve respeitar e promover
a dignidade e a vocação integral da pessoa humana, pois o ser humano é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida económica e social. Eu acho que nós já podíamos ficar só com este fundamento e ver se isto tem ou não tradução na nossa vida económica e social. E quando falamos da vida económica e social, é a vida nas empresas, é a vida nas nossas casas, nos consumos, na organização do tempo, nas escolhas que fazemos, etc, etc. Será que a pessoa é o centro, na sua vocação integral, pessoa humana, é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida económica e social? Pois é incontornável dizer que a economia deve estar ao serviço do bem comum e são estes dois grandes pilares. É com este olhar que a Gaudium et Spes enaltece o papel benéfico que a economia associada ao progresso tecnológico e à maior inter-relação entre os agentes económicos de diferentes países e regiões do mundo tem tido, no sentido de prover mais satisfatoriamente as acrescidas necessidades da família humana. E eu agora aqui estou a citar. Não deixa, porém, depois de enaltecer o valor da tecnologia e do progresso, a Constituição não deixa, porém, de alertar para alguns problemas que já se revelavam patentes na época, designadamente os seguintes, e eu destaco aqui 3. O crescente domínio da economia sobre a vida das pessoas, levando a múltiplas sujeições no domínio da organização e da duração do tempo de trabalho. A grande desigualdade de riqueza e rendimento entre famílias no interior do mesmo território e entre distintos países, entre setores produtivos. E a Constituição chama a atenção para um ponto que na altura era uma questão de grande atualidade, que era as grandes disparidades entre a agricultura e a indústria. A terceira nota, a coexistência entre o luxo de alguns e a miséria de muitos. Estas denúncias justificam que os padres conciliares se pronunciem mais detalhadamente sobre o desenvolvimento económico e sobre os princípios gerais que devem enquadrar toda a atividade humana. Então, passo ao ponto 3, reflexão sobre o desenvolvimento económico. E recordo que a temática do desenvolvimento económico era uma grande preocupação da maior oportunidade entre os economistas e os políticos à data da realização do Concílio. E isto porque estamos no começo da década de 60 e está a assistir-se a todo um movimento de descolonização com o aparecimento de novos países, tendo que enfrentar, na sua independência e na sua autonomia, formas de corresponder às necessidades dos seus povos. Portanto, era de facto uma questão da maior importância, que já tinha sido abordada na Pacem in Terris, a propósito dos sinais dos tempos, e que mais tarde o Papa Paulo VI retoma numa encíclica própria, que é a Populorum Progressio.